O Xandão vai derrubar o Twitter aqui no Brasil porque o Elon Musk peitou ele e se recusou a cumprir ordens ilegais e se recusou a apresentar um representante legal do Twitter, do X aqui no Brasil, que, vamos ser 100% claros, seria sumariamente preso sem direito de defesa e sem direito de devido processo legal, porque porque o Elon não cumpriu uma ordem ilegal, não só no Brasil, nos Estados Unidos também. Vamos entender a parte técnica disso, mas vamos também entender uma coisa mais profunda aqui, especialmente importante numa época de eleições. Você tem um dever moral de desobedecer decisões e leis ilegais. E não ilegais em relação à legislação de um país. Porque o Holocausto foi lei. O nazismo foi lei. O comunismo foi lei. A lei de um país não é régua de moralidade. Tá na lei, não é argumento. A lei que eu falo, ilegais, é o que é eticamente correto. Existe uma ética objetiva, existe o objetivamente correto e o objetivamente incorreto. Isso vem da sua liberdade, da sua propriedade privada sobre você mesmo, da sua vida. O fato de que você é um indivíduo livre, de que você é dono de você mesmo, o que pode parecer estranho para algumas pessoas, significa que outras pessoas não são dono de você mesmo. O dono é o decisor de última instância. É que no fim das contas fala, vai ser isso e acabou. E no caso da sua vida é você. Isso implica certas coisas. Isso implica que você tem o direito à vida. Isso implica que você tem o direito a proteger a sua vida. Isso implica que você tem o direito de fazer o que você quiser com a sua vida, desde que você não agrida outras pessoas, porque feriria o direito à vida delas. E isso implica em coisas como liberdade de expressão. Isso implica que também, quando você quer aplicar uma punição em uma pessoa por alguma coisa que você alega que foi ilegal, isso exige um devido processo legal, que respeita as partes, que produz bem uma decisão. Essas coisas são objetivamente verdades e não interessa a sua opinião sobre isso, ou a opinião do Xandão sobre isso. Essas coisas não são revogáveis por uma lei estatal ou por uma decisão de um parlamento, ou de um rei, ou de um presidente, ou de um ministro do STF, ou de um ditador, tanto faz. Assim como a gravidade ou a matemática não estão abertas à discussão ou à regulação ou à legislação de um país, certo? Então, existem coisas que são ilegais. O que o Xandão está fazendo é ilegal. Não só ilegal perante fatos objetivos, mas também perante a lei brasileira, para adicionar. São ordens de censura, são ordens autoritárias. É uma perseguição, sim. Isso está revelado nas mensagens dele, sim. Seja criativo. Imagina se o Moro fala isso pro Deltan no meio das mensagens da Lava Jato. Seja criativo. Sabe? Imagina que vaza uma mensagem do Bolsonaro pro Guedes sobre o Guedes falando assim, ó, o resultado econômico deu ruim, e o Bolsonaro fala, ó, use a sua criatividade. O Xandão está cometendo ilegalidades, isso é óbvio. Ele está sendo autoritário, isso é óbvio. Existe censura no Brasil, isso é óbvio. Ainda existem pessoas detidas sem acusação, por mais que você goste ou não goste delas. Ah, eu não gosto do Felipe Martins e tudo mais. Interessa, cara. O cara foi preso por meses sem nenhuma acusação. E o cara tá solto, ainda tá isolado, não pode dar entrevista baseada em nada. E tem outras várias pessoas assim, ok? E o próximo vai ser você. Quando você não desobedece uma ordem, uma lei legal, quando você obedece, quando você aceita uma decisão ou uma lei ilegal, você empresta a ela a sua força. Por quê? Porque o que você está dizendo para os outros é: bom, eu não fiz nada, então não tem tanto problema assim, né? Então é aceitável. Então eu, com o meu silêncio, coloco a minha força, por ausência, do lado dessa ilegalidade. Eu sinalizo para outros que queiram fazer a mesma coisa que eu também não vou me opor a eles. Porque se eu não me opus a A, eu não vou me opor a B. O seu silêncio dá força. E é por isso que é importante, que é essencial desobedecer decisões, leis ilegais. Que é o que o Elon Musk está fazendo contra o Twitter, contra o STF agora. Entre as várias coisas que aconteceram, a mais recente é que ele recebeu uma ordem de censura e derrubada de contas de pessoas que nem estão dentro da alçada da justiça brasileira. Estão dentro da alçada da justiça americana.
E ao fazer isso, ele estaria obedecendo uma decisão de censura do Xandão ilegal no Brasil e ilegalmente censurando pessoas que respondem à justiça americana. E ele se recusou a cumprir, assim como eles se recusaram a cumprir recentemente outras, denunciaram, expuseram as decisões do Xandão e tudo mais. E isso fez uma série de decisões, que eu avisei isso há algumas semanas atrás quando isso aconteceu, que terminaria com o X sendo censurado, derrubado no Brasil, que é o que aconteceu. Inclusive, tem indícios de que houve uma ordem secreta para a App Store da Apple barrar o download de VPNs, porque eles não estavam funcionando por vários dias. Que a única tese que responde isso é que existe uma ordem secreta de contenção de não poder baixar mais eles. Mas existem vários outros VPNs, existem vários outros browsers, outras opções, as pessoas vão continuar tendo acesso. Mas então, o Xandão vai lá e notifica o Elon Musk. Numa reply de Twitter, ele só responde com a notificação. Vocês têm que apresentar um representante legal no Brasil ou serem fechados. Isso porque, dada a última decisão absurda do Xandão, o representante legal seria preso se não cumprisse as ordens, apesar do fato de que na mesma decisão o Xandão afastava a diretora. E é mais absurdo ainda porque eles não conseguiram servir a notificação para ela, porque os imbecis não conseguiram digitar o e-mail dela certo. É por isso que a decisão não chegou nela. E por causa disso, eles estavam ameaçando ela de prisão. Então, assim que o Elon Musk apresentar um representante legal aqui no Brasil, ele será sumariamente preso. Sem direito de defesa e sem devido processo legal. Então, foi ordenado ontem que o Elon Musk apresentasse. Ele, obviamente, não vai apresentar. Inclusive, tirou sarro do Xandão de várias formas diferentes, inclusive postando uma imagem criada por inteligência artificial do Xandão preso, que é o que deveria acontecer. E agora o X será censurado. E voltando ao que eu falei, quando você obedece uma decisão ilegal, quando você obedece uma decisão imoral, você empresta a ela sua força. Quando você se opõe, você coloca contra ela a sua força. Então, um cara como o Elon, que é trivialmente uma das 5 pessoas mais poderosas do mundo hoje, tipo assim, presidente dos Estados Unidos, presidente da Rússia, presidente da China, Elon, presidente do Banco Central Americano. O Elon está em 5º. Mas vocês entendem o ponto? Uma pessoa desse tamanho ficar quieta empresta a censuradores, não só como o Xandão, mas do mundo inteiro, a força de que sim, vocês podem fazer isso. E felizmente ele é um cara que ele tem uma espinha moral. E esse é o ponto. Você não precisa da maioria. Você não precisa da maioria tendo uma espinha moral. Obviamente seria desejável. Desculpa a barulheira, eu tô gravando no meu comitê, aí volta e meia tem helicóptero e tudo mais. Você não precisa. Se a minoria tiver uma espinha moral, por ter uma espinha moral, eles terão mais sucesso na iniciativa privada. Eles terão mais capacidade, eles terão melhores resultados, eles acabarão com uma capacidade de influência desproporcionalmente maior. Porque eles são os competentes. Então, ao fazer isso, ele faz frente ao Xandão e faz frente a vários ditadores e censuradores no mundo. Ele manda uma mensagem para o mundo. Vocês têm que entender que as nossas ações mandam mensagens, elas não são só aquela iota de momento individual daquilo que aconteceu. Elas são uma sinalização para o mundo inteiro, para os nossos aliados e opositores, de um valor, certo? Então, ao se opor a isso, ele não só... mas o Twitter vai cair, o X vai cair, beleza. Mas ele força certas coisas a acontecer. Porque ao invés de colocar a força dele a favor, ele coloca contra. Então, o que acontece? Isso faz uma pressão internacional. O Xandão é, de novo, manchete internacional. Ele é de novo manchete pelo mundo inteiro de gente discutindo o que está acontecendo no Brasil. E isso gera várias outras coisas indiretas. Por exemplo, isso força o ego psicopata do Xandão a se defender, porque esse é um cara que ele não tem mais recuo, porque ele sabe que ele vai ser empichado. Ele entende que ele vai ter que ir junto com o Lula, ele vai ter que se aliar com o Lula ainda mais, ele vai ter que se abraçar ainda mais com isso, o que destrói completamente o argumento de defesa da democracia, porque ele vai se aliar com um cara que se recusa terminantemente a falar que o Maduro é um ditador. Ele vai ter que se aliar com esse cara para tentar impedir uma onda de senadores de direita que vai causar o seu impeachment em 2027. Em 2026 tem a eleição de 2 senadores por estado, e vai ter uma onda de direita nas eleições agora em 2024 e outra em 2026 e ele será impeachado. Então ele tem que se forçar ainda mais
para se expor como autoritário, porque lembre-se, agora não tem a força do silêncio do Elon Musk junto, ele tem o oposto. Então, como a força é oposta, o autoritário tem que fazer mais força para superar isso. Ele vai ter que fazer mais força nisso, se expor ainda mais como autoritário, para ainda para as pessoas que estão indecisas, porque elas existem, e para o mundo inteiro. E uma das coisas que ele vai ter que fazer, por exemplo, é dar alguma punição. Porque se ele for visto, pensa a máfia, se você é visto como fraco, você morre. Você cai. Então, ele precisa voltar alguma coisa. Todas são autoritárias, mas beleza, você força ele a falar, vai, faz outro autoritarismo. Faz outro. Aí ele vai lá e bloqueia as contas da Starlink. Tá bom. Então agora 200 mil pessoas que usam Starlink no Brasil vão ser prejudicadas por isso. Muitas pessoas dessas em lugares sem nenhum acesso. Muitas escolas vão ser afetadas por isso. E aí a gente vai lembrar que durante a tragédia no Rio Grande do Sul, Elon Musk doou 1.000 Starlinks. E a gente olha e fala, peraí, quem que tá certo, quem que tá errado aqui? Mais pessoas vão acordar. E aí ele conquista novos amigos, porque o Elon Musk não é dono sozinho da Starlink, ele é minoritário. Ele tem 40% da Starlink. Os outros sócios são o Google e o Peter Thiel. Então agora o Xandão comprou uma briga com o Google. Agora o Xandão compra uma briga com o Peter Thiel. Aumentou o problema. Você entende o ponto? Quando você se silencia diante da imoralidade, você dá a ela sua força. Quando você se opõe, você coloca a sua força contrária a ela. E isso atrai outras forças. Porque isso é uma sinalização. E isso força o autoritário a fazer o que ele precisa fazer também, o que atrai também outras coisas que sinalizam melhor o que está acontecendo. Constrange a imprensa. Porque daí você tem os defensores do regime, você tem os defensores do Lula, você tem a Global News lá. Eu acho esse termo meio babaca, mas agora, cara, não tem o que fazer, cara. Os caras vão lá falando, não, que veja bem, porque o Elon Musk não está, não sei o quê, porque o Xandão tá certo, porque não sei o que, tá bom, vocês vão ter que agora se expor defendendo o Xandão. Ainda mais, vocês vão ter que se comprometer ainda mais com essa causa. Expõem jornalistas, expõem mídia, expõem juristas que estão quietos. Tá quieto por quê? É óbvio que é ilegal. É óbvio que o STF está fazendo é legal. É óbvio que o Xandão está fazendo é legal. Você tá quieto por quê? Porque você é a favor. Ou porque você tá com medo que você é cagão. Então isso força a mão de várias outras pessoas e vai constrangendo ao ponto em que mais pessoas se tornam desconfortáveis em ficar quietas. Você aumenta o absurdo. Porque ao não tolerar o absurdo, você força ele a se aumentar para superar você. O que expõe o absurdo para outras pessoas. O Senado. Isso expõe o Senado. Mais e mais pessoas estão olhando para os senadores e falando, vocês são um bando de cagalhões inúteis. Que diante de uma ilegalidade flagrante dessas estão fazendo nada. E estejam sob notificação agora, eu vou fazer alguma coisa sobre isso. Isso pode mudar meu voto, isso pode mudar os partidos que eu estou defendendo, isso pode mudar se eu ia só votar ou se eu vou me engajar realmente. O que volta para aquela onda de senadores em 2026. Então os senadores agora vão se sentir ameaçados ainda mais e eu fiquei quieto. E esse silêncio vai ficando cada vez mais caro, mais desconfortável. Isso expõe o STF. Saiu a notícia recentemente de que o Xandão consultou outros membros do STF sobre essa decisão de derrubar o X e eles deram o go-ahead. Vai lá, faz. Isso expõe de novo a corte. Fala, não é só o Xandão. Porque esse tempo todo o Xandão estava fazendo o trabalho que o STF queria que fosse feito. Só que eles deixavam para ele aparecer e levar as porradas e o resto ficar quieto ali tomando champanhezinho. Com o assessor puxando a cadeirinha dele. Porque ele é um bosta que não consegue nem puxar uma cadeira. Esse é o quanto que esse cara é um verme inútil, uma vergonha para a humanidade. Ter um assessor para puxar a cadeirinha. Imagina você ser tão inútil assim. Imagina o seu ego ser uma coisa que fica ferida porque você não tem um assessor para puxar a sua cadeirinha. Tipo, o quão bosta você tem que ser para ser uma pessoa assim, sabe? É concebível, cara. Mas força a expor o STF. Antes eles conseguiam disfarçar, era só o Xandão fazendo. Agora não, teve que vir os outros. O que reforça uma coisa que eu estou falando, não é impeachment do Xandão. Eu sou contra o impeachment do Xandão. Não é o Xandão que tem que cair. São os 11. Porque é o Xandão fazendo, no inquérito que o Toffoli criou,
E o Toffoli criou esse inquérito porque ele foi delatado na Lava Jato como amigo do meu pai. Meu pai era o Emílio Odebrecht, era o Marcelo Odebrecht delatando. O meu pai era o Emílio Odebrecht, o amigo do meu pai é o Lula e o amigo do meu pai era o Toffoli. E quando o Toffoli foi delatado na Lava Jato, ele criou esse inquérito, censurou a Cruzoé, que foi a revista que deu essa matéria, e começou esse inquérito para proteger uma ou as pessoas do STF, que deu no inquérito que está até agora. Então seriam os 2. Mas os outros 9 assistiram ao longo de todos esses anos quietos. E não só isso, votaram vários pelo desmanche da Lava Jato. Votaram pela censura. Quem não lembra da desordem informacional? Votaram a favor de soltar o Lula. Votaram a favor de vários absurdos e pela sua omissão também protegeram o Xandão. E quando está revelado isso agora, nós vemos que não é só o Xandão. São todos os ministros que ou são favoráveis ou diante desse absurdo, diante dessa ilegalidade, escolhem ficar quietos. Isso volta para o que eu estava falando antes. Quando você se cala diante de uma imoralidade, você empresta a ela sua força. Quando o nome do seu trabalho é guardião da Constituição, que é o título de um ministro do STF, e a Constituição é rasgada, ferida e estuprada na sua frente diariamente ao longo de anos e você fica quieto, você prevaricou. E prevaricação é crime e crime se pune. O Xandão deve ser empichado pelo que ele fez, o Toffoli deve ser empichado pelo que ele fez e os outros 9 devem ser todos empichados pela sua prevaricação, pelo seu silêncio diante desses fatos. Porque ou são os que no grupo do Zap da firma, ou nem é mais no grupo do Zap, eles de fato estão fazendo isso presencial, voltaram ao tempo dos Incas dos Maias, ou falaram, Xandão, faz, ou falaram, se você fizer eu não vou fazer nada. Não é mais questão de empichar um ou 2. O absurdo agora subiu e expôs mais do lamaçal. Isso também alimenta a nossa revolta. Quando você se cala diante de uma ilegalidade, você está dizendo para os outros, eu não vou fazer nada sobre isso. Não conte comigo. Você considera isso absurdo? Eu imagino que sim. Mas se você quiser fazer alguma coisa sobre isso, não conte comigo. Eu não vou fazer nada. Inclusive aos outros que querem fazer isso, podem fazer. Vocês podem ter certeza que eu não vou fazer nada. Só que o Elon, ao fazer isso, ele fala, eu vou levantar, eu vou fazer. Eu não vou me calar. Então, se você quiser vir para cá, pode vir. Porque você vai estar do lado do Elon Musk. Você vai estar protegido, você vai estar junto disso. Vai ser legal. Ele torna isso até divertido, porque o Elon Musk é divertido, cara. Não só é uma espinha moral, não estou falando que é um ser humano perfeito, mas nesse caso, não só é uma espinha moral, não só é uma luta boa, mas só ele fala, cara, eu vou junto com o cara que fez foguete da ré, bicho. Pô, que massa, entendeu? Se fosse um cara que, assim, o trabalho dele é, tipo, vai, com todo respeito, sei lá, pintar parede, não é tão sexy, sabe? Você fala, pô, o cara fez foguete da ré, ele foi não sei o que, ele tá querendo colonizar Marte, ele faz Tesla, pô, cara, eu tô do lado dele, pô, maneiro pra caramba, isso é legal também, essa estética importa. Pergunta pro Marcelo, ele vai te explicar. E isso ergue toda uma onda de pessoas que vai se opor agora. 7 de setembro está aí. E vai ter uma gigantesca manifestação aqui em São Paulo e possivelmente em outras cidades pelo impeachment do Xandão. Ah, mas Rafael, vai ter bolsonarista lá. Vai. Eu vou. A Marina Helena, minha candidata a prefeita, vai. Eu vou. E eu estou chamando você aí. Ah, mas Rafael, lá não tem gente que eu não gosto. Foda-se. Caguei. Você vai ficar quieto diante de uma ilegalidade, você vai ficar quieto diante de uma imoralidade e, portanto, dizer a todas as outras pessoas, na hora que for com você, não conte comigo, o que significa que na hora que for com você, você não pode contar com elas, ou você vai fazer alguma coisa. Ou mais, digamos que isso aqui dá merda. Digamos que isso aqui vira uma Venezuela. Você vai falar o que pros teus filhos? Você vai falar o que pros outros? Você vai ver bosta nenhuma? Você ficou quieto? Você postou um story? Eu vou nessa manifestação e ela vai ser gigante. E ela vai ser um sinal pro Xandão de que a batata dele tá assando. De que vai ter uma eleição fantástica nível de
2026 para senadores para empichar ele. E isso vai refletir nas eleições municipais de 2024. Eu já falei isso várias vezes e vou repetir isso várias vezes, porque às vezes demora para entrar na cabeça das pessoas. Senadores são eleitos com apoio de prefeitos. O seu prefeito hoje é fora Xandão? A Marina é, aqui em São Paulo. O seu prefeito hoje é fora Xandão? Ou quando chegar em 2026 ele vai apoiar um candidato a senador bunda mole que vai deixar isso aí acontecer? E que vai deixar o caminho da Venezuela continuar acontecendo? É uma pergunta simples. Isso vai ter reflexos agora, isso vai ser essa mensagem pro Xandão, isso vai ser mensagem para vários outros políticos do Brasil. Você é fora Xandão, sim ou não? Ah, mas o quê? Sim ou não? A sua pergunta não é um texto, é uma caixa onde você marca sim ou não. Não tem vírgula depois. Isso vai forçar pessoas a se posicionarem. Isso vai forçar pessoas a mudarem de ideia. Isso vai não mudarem de ideia, mas a saírem da toca sobre o que elas acham, se sim ou se não. Porque o silêncio vai ficar cada vez mais constrangedor. É isso que acontece quando você se opõe a decisões ilegais e imorais. Vai ficar mais duro agora? Vai. O Elon vai tomar prejuízo por causa disso? Vai. O Xandão agora vai ser o cachorro coado que vai começar, antes estava latindo, agora vai começar a morder? Vai. Mas adivinha só, o caminho de fazer uma coisa boa tem dores no meio do caminho. O caminho de fazer o certo tem incômodos. O caminho de fazer o certo tem inimigos. É a vida. É por isso que o errado é tão comum. Porque é o caminho do covarde. Porque é muito mais fácil você se omitir e deixar acontecer. Eu não sou o tipo de pessoa que só olha pra isso e fala assim, eu não consigo, cara. Eu não consigo, eu passo mal de saber que tem alguma coisa acontecendo e eu não tô fazendo nada sobre isso. Esse é o resumo da minha carreira, esse é o resumo da minha vida, isso que motivou a todas as decisões importantes que eu tomei na minha vida. E dia 7 de setembro eu vou estar aqui em São Paulo, na Paulista, pelo impeachment do Xandão e dos outros 10. Ah, mas daí o Lula vai nomear outros. Meu irmão em Cristo, se você acha que a gente tem os votos para empichar os 11 ministros do STF, por que você acha que esses mesmos votos vão aceitar ministros do Lula? Ou tá bom, digamos que a gente vai ter que esperar até 2026, que é o que eu acho que vai ter que acontecer. Se você tem os votos para eleger 2/3 do Senado pelo impeachment do Xandão, como é que você acha que o Lula vai ganhar essa eleição? A gente tem agora uma oportunidade, escancarado isso tudo, de perceber que é um sistema maior. Não é só o Xandão. Tem o silêncio do STF por trás e o apoio de vários ministros. Tem o silêncio e o apoio de mídia e de juristas. Tem o silêncio e o apoio de vários políticos. E eles todos estão unidos contra você. E agora isso está escancarado. Sempre foi isso. Sempre foi isso. Mas porque as pessoas ficam quietas, passava-se. E as pessoas acham isso normal. E agora que o Elon, assim como várias pessoas estão fazendo isso de falar, não, chega, quebra comigo, acabou comigo, agora você tem uma barreira, isso está escancarado e força pessoas às escolhas. E quando isso acontece, as pessoas começam a discutir ideias, elas começam a discutir valores, elas começam a discutir motivos. Elas começam a entender qual que é a natureza do certo e do errado, elas começam a entender o que é poder, elas começam a entender o que é governança, elas começam a debater essas coisas. E quando as pessoas começam a debater isso e procurar a verdade, não necessariamente a gente vai ter a melhor sociedade no fim desse processo. Mas a gente tem um acordar moral, a gente tem um acordar ético, a gente tem um acordar social, que é um dos principais motores do avanço da humanidade. E avanço não existe sem oposição, avanço não existe sem dificuldades, sem inimigos, e nós estamos agora diante de um inimigo. Ficar quieto é deixar acontecer. Estar em oposição é trabalhar por alguma coisa melhor para o nosso futuro e para o futuro dos nossos filhos. E é você deitar na cama no fim do dia com orgulho de que você fez o que é certo. Porque no fim das contas, não é a opinião pública que interessa, não é... Quem vai viver na tua cabeça 100% do tempo é você mesmo. E eu quero ter na minha cabeça uma voz de orgulho de que eu fiz o que é certo e não uma voz de vergonha de que eu fiquei quieto. Por esse vídeo é isso.